Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Se deitarmos um olhar para o estado da nossa democracia, rapidamente chegaremos à conclusão de que está, e desculpem a palavra, uma bandalheira. Princípios fundamentais que foram criados na nossa Constituição, como por exemplo a separação de poderes, estão mortalmente feridos. Dizer que vivemos num Estado de direito é o mesmo que dizer que o Estado tem direito a fazer o que quer e bem lhe apetece, independentemente das leis. E já a dignidade da pessoa humana, bom, só se for os 17% de aumento do número de portugueses a viver em estado de pobreza. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E hoje damos início não só aos programas do mês de dezembro, mas também ao tema de dezembro: democracia a saldo. O que é que isso significa? Bom, o que significa realmente, e porque vamos ter eleições em março, é que existem muitos potenciais compradores para esta nossa débil democracia. Alguns deles falam através de populismos, outros falam através de centrismos, há quem fale através de esquerdismos ou direitismos, mas aquilo que eu vejo é que não há quem fale de culpismos, ou seja, quem é que tem a culpa de nós estarmos a viver como realmente estamos atualmente. É que se estamos em dificuldade, não foi certamente por geração espontânea. E alguém devia responder. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, este programa que é não só pontapé de saída para toda uma semana de conversas, pontapé de saída para o mês de dezembro, mas também pontapé de saída para este tema democracia a saldo. É nosso convidado de hoje, Henrique Neto, foi candidato à presidência da República, é alguém que se mostra já há muitos anos preocupado pelo estado da nossa democracia. E antes de mais, antes de começarmos a abordar a temática, por assim dizer, eu queria lhe dar os parabéns, porque eu sei que este fim de semana recebeu um prémio da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Prémio Cidadania 2023. Muitos parabéns, Sr. Engenheiro Henrique Neto, por esse prémio. E qual foi, desculpe, as razões e os motivos que o levaram a ser agraciado? Bom, não sei. Terá que perguntar isso aos organizadores. Mas suponho que é a minha idade. Quando se atinge a minha idade, que já não temos muito poder para fazer grandes coisas, estamos disponíveis para receber prémios. E como disse alguém, os prémios e as condecorações não se pedem, mas também não se recusam, não é? E, portanto, lá estive. Muito bem. Relativamente a esta temática, de facto, mais uma vez, sempre nas suas participações, nós chegamos à conclusão de que se a democracia está debilitada, por incrível que pareça, é responsável por este estado de coisas aqueles a quem a Constituição entregou, por assim dizer, a democracia. São os partidos políticos.
É verdade, sabe? Há muitos anos, desde os meus 14 anos, no antigo regime, comecei modestamente a contribuir para a defesa de um regime democrático. E tenho até escrito um livro que espero me permitam publicar no ano que vem, com o título de Oliveira Salazar a António Costa, que é uma tentativa de percurso de dois regimes tão contraditórios, um regime de ditadura e um regime que eu chamo de fachada democrática, que em ambos os casos não contribuíram suficientemente para o progresso e o desenvolvimento de Portugal, que hoje continuamos, enfim, reféns de um certo atraso histórico que já vem de há séculos. Concretamente, sobre o vosso tema, eu diria que o problema maior é a falsa democracia, ou a inexistência de uma verdadeira democracia. E eu chamo a atenção para a questão essencial de que nas próximas eleições de março nós não sabemos quem serão os candidatos a deputados. Não temos nenhuma intervenção na sua escolha e nem sequer podemos aprovar uns e rejeitar outros. Temos que votar em conjunto tudo aquilo que nos for proposto sem nenhuma intervenção do cidadão eleitor. É quase um come-cala. É. Portanto, isto não é uma democracia. Ou seja, as pessoas que vão ser eleitas pelos partidos não são escolhidas pelos eleitores e nós, eleitores, cidadãos, não temos nenhuma intervenção na qualidade das pessoas que vão dirigir o país. Eu dou um exemplo. Há uma figura do Partido Socialista muito famosa, João Galamba. E nós podemos nos perguntar, será este senhor candidato a deputado no lugar de eleição automática ou não? Bom, isto é relevante apenas como símbolo de que pode ser eleito, se o Partido Socialista assim o entender, alguém que durante a legislatura anterior mostrou não ter as condições mínimas para o exercício de cargos públicos. Isso acontece com um, dou apenas como exemplo, mas acontecerá certamente com muitos outros, no Partido Socialista, como noutros países, como noutros partidos. Repare, noutros países, por exemplo, na Alemanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, apresentam-se as pessoas e os cidadãos votam ou não no senhor X ou no senhor Y, de acordo com a sua experiência. Nos Estados Unidos, mesmo, os candidatos apresentam o seu currículo e se já eram deputados ou se já eram representantes do povo anteriormente, apresentam as suas votações em que votaram a favor e em que votaram contra, de forma a que os eleitores saibam em consciência se os querem eleger ou não. Em Portugal isso não é possível e nós temos esta democracia de fachada em que, ao longo dos anos, desde o 25 de Abril, e por esta razão, a qualidade dos eleitos tem vindo cada vez mais a ser pior, ao ponto de agora muitos dos dirigentes estarem acusados de atos menos Éticos. por vezes até por corrupção. Mas então, nós quase que podemos afirmar que a nossa democracia está debilitada porque na raiz do processo democrático ou de quem é imposto ou de quem é suposto aplicar a democracia nos partidos políticos, ela própria não existe. Mas
com o resultado. É que a qualidade dos eleitos é má. Ok. E é má não apenas do ponto de vista ético e moral, porque isso já é mais ou menos reconhecido. É má do ponto de vista profissional, do ponto de vista da experiência económica, social, cultural. São pessoas que não têm o currículo, digamos, a experiência de uma vida ou profissional ou dedicada à defesa do bem público. Daí ser paradoxal a frase de Pedro Nuno Santos, dizer que sabia o que era a desigualdade e a injustiça porque o avô tinha sido sapateiro. Pois Se tivesse sido ele sabia o que era. O avô dele até poderia ter sido Dom João II, mas que isso não ia alterar muito aquilo que ele é. E reparem, falou num candidato automático, porque quer ganhe, quer perca, será sempre candidato, será sempre eleito, porque vai num lugar elegível, e que é uma pessoa, enfim, com uma grande energia e uma grande determinação, mas em que essa energia e determinação são negativas. Uma pessoa pode ser muito elogiado e ser muito positivo, porque é determinado, porque é dinâmico e tem ideias, mas depende da qualidade dessas ideias, depende da sua experiência de vida. Ora, o Pedro Nuno Santos já demonstrou à sociedade que tem ideias perigosas, inadaptadas à realidade económica, social, política do nosso tempo. E porquê? Bom, porque não viveu o suficiente, nem teve a experiência suficiente em lugares, digamos, de alguma responsabilidade verdadeira, por ser ministro, não lhe dá essa categoria, para poder ter aprendido aquilo que infelizmente não aprendeu. Acha que nós, eleitores, já temos indicações suficientes, digamos, dessa falta de competência de Pedro Nuno Santos? Não, não temos. E quando eu vejo na televisão o Pedro Nuno Santos, como aliás o seu oponente, ou como outros que se perfilam como candidatos, a dizerem o que dizem, e vejo centenas de pessoas na sala a apoiarem freneticamente ideias que eu considero absurdas, eu duvido da sanidade das próprias pessoas que estão na sala. E dou-lhe um exemplo. Pedro Nuno Santos foi, ao longo dos anos, como dirigente político e como ministro, um defensor na ferrovia portuguesa da bitola ibérica, que é, digamos, um passo de gigante para o descrédito e a desvalorização da economia portuguesa, nomeadamente da economia de exportação. E o que é que ele, como é que ele justifica a sua posição? É dizendo, bom, com a bitola ibérica nós impedimos que os concorrentes da ferrovia europeus, as empresas europeias, espanholas, francesas, inglesas, de entrar em Portugal. Porque, havendo uma bitola diferente, eles não podem vir cá fazer concorrência à CP ou à Medway. Para quem viver no mundo europeu de hoje, sabendo que a política dominante da União Europeia e de todo o mundo ocidental são economias livres da concorrência, em que o progresso económico é feito através exatamente dessa concorrência e que o desenvolvimento dos povos e da Europa, dos povos europeus, se fez através de uma economia de mercado. Pensar que um país como Portugal, isolado, uma espécie de, sei lá, no tempo da União Soviética, alguns daqueles países, como a Albânia ou outros, pode sobreviver à parte do mercado europeu,
das regras europeias e da concorrência europeia e internacional é um absurdo. Mas isto é defendido... É porque se é difícil para entrar, também é difícil para sair, Claro, não é? Quer dizer... Portugal, o governo português, apesar de tudo, continua soberano na asneira. E, portanto, Pedro Nuno Santos, se for eleito, digamos, líder do PS, o que provavelmente vai acontecer, e primeiro-ministro, o que já tenho algumas dúvidas, mas veremos, vai praticar uma política absurda. E repare, como eu dizia, o absurdo não é ele defender isso, ele tem o direito à asneira. O absurdo é as pessoas que o ouvem acharem que isto é razoável. Isso é que me preocupa. Porque é que as pessoas, e muitas até com algum nível de cultura, com liberdade de pensamento, certamente, defendem coisas absurdas. Eu dei apenas um exemplo, mas podia estar aqui, Deixe-me dar outro. A dar muitos outros. Deixe-me dar outro, que parece um dossiê que nos continua a preocupar a todos e que demonstra, de alguma forma, a qualidade da democracia. A democracia também devia ser uma palavra, seria sim, sim, sim significa sim, não significa não. E quando olhamos para o dossiê da TAP com Pedro Nuno Santos, eu recordo-me que primeiro os 4 mil milhões iam ser devolvidos e depois os 4 mil milhões, afinal, já não vão ser devolvidos. Pois, repare, a economia portuguesa, que está a mover decrépita, e podíamos falar nisso, nomeadamente ao nível do crescimento económico, das exportações, etc. Mas não é agora, nem o local, nem o tempo próprio. Nós verificamos que aquilo que foi feito nos últimos 8 anos, para já não falar nos últimos 25, é a demonstração de um desconhecimento grave, enfim, do que se passa no mundo. A inexistência de uma estratégia nacional para o desenvolvimento que pudesse ser resumida numa página. E eu tenho feito propostas de uma página. E, portanto, podemos dizer que a democracia portuguesa dos últimos 25 anos é uma democracia da ignorância, em que os dirigentes políticos são hábeis defensores do poder, do seu poder, mas inábeis na definição de uma estratégia para Portugal e, mais grave, de a levar a bom termo, visto que zigue-zagueamos de estratégia em estratégia ou de objetivo em objetivo, mais do que estratégia, sem uma visão de conjunto suficientemente educada para poder ter sucesso. A questão é que, e vamos abordar um bocadinho a economia, porque recentemente, e eu creio que muitas vozes também acabaram por querer ecoar, por assim dizer, essa frase, um prémio Nobel, Paul Krugman, fez a afirmação de estar surpreendido com o milagre económico português. Eu continuo hoje a querer saber que milagre é que ele se referia. Pronto. Mas creio que o Henrique escreveu alguma coisa sobre isso. Escrevi um texto sobre isso, em que eu dizia que os milagres podemos ter a esperança que aconteçam em Fátima, mas não na economia. A economia é baseada numa realidade que é positiva ou que é negativa, e a realidade positiva dá uma trabalheira para ser construída. Por exemplo, quando foi publicado o texto do atual Ministro da Economia com propostas para o programa Resiliência... o PRR, Cooperação e Resiliência. Isso. PRR, eu fiz uma contraproposta de 3 páginas, porque acho que a simplicidade é um valor, em que propunha investir todos os 16 mil milhões que eram, agora são 22 mil milhões de euros, em dois objetivos apenas. Um é a educação.
com acento tónico nas creches e no pré-escolar. E isto dava um programa. Já falámos sobre isso aqui, sim. E isto dava um programa. E um segundo objetivo, que era a industrialização. Aproveito para chamar a atenção apenas porquê a industrialização. Porque nós temos uma percentagem muito elevada dos trabalhadores portugueses com poucas qualificações e baixos salários. E a maneira... Mas isso não significa maus trabalhadores. Não, pelo contrário. Resistem aos baixos níveis de qualificação e aos baixos salários, o que já não é pouco. E no mundo inteiro provam que são competentes. Ou que podem ser competentes. Mas, digamos, a indústria permite, porque as operações na indústria são repetitivas. Os trabalhadores da Auto Europa são trabalhadores que não são engenheiros, ou melhor, têm alguns engenheiros, mas a maioria não são engenheiros, nem doutorados, nem licenciados. São pessoas normais que foram treinados a fazer determinadas operações que são repetitivas e que por isso se aprendem, não diria com facilidade, mas com algum trabalho em pouco tempo. E isso é o que nós precisamos, porque temos milhões de trabalhadores a precisar de melhores salários e apenas a indústria, e nomeadamente a indústria exportadora, pode permitir isso. O facto de os últimos governos, e este que está no poder ainda até quinta-feira ou sexta, ou lá que é, em funcionamento, estes governos não verem isso, que é uma coisa óbvia, qualquer pessoa, enfim, qualquer moneto que tem 14 anos ou 13 anos, se lhe explicar isto, percebe isto perfeitamente, e o governo não percebe. É incapaz. Ainda na vertente económica, você continua a chamar a atenção de que, muito provavelmente, esta nossa dependência do turismo não é a mais estável das fontes de rendimento de uma economia nacional. Não. O turismo tem, naturalmente, valor em todas as economias, nomeadamente aquelas que têm condições para o turismo, como a nossa, a espanhola, a francesa, a italiana, principalmente até. Mas sempre com o objetivo de elevar o nível de oferta turística, no sentido de que esse turismo se torne rentável. Ora, o turismo português não é largamente rentável e, principalmente, é caracterizado por baixos salários. Ora, esse já é o problema da economia no seu todo. Ora, um setor de atividade, por isso eu contraponho a indústria, onde os salários são, apesar de tudo, mais elevados. Nomeadamente a indústria exportadora. Sim, onde temos um exemplo da indústria do calçado que continua a dar cartas em todo o mundo, literalmente. Consegue produzir produtos com mais valor acrescentado e que permitem melhores salários. Não aqueles que poderiam ser, enfim, que podem ser no futuro, mas melhores, apesar de tudo. Ora, que isso não seja visto e que a economia portuguesa seja aquilo que eu chamo de economia dual, em que parte da economia é uma economia moderna, com empresas nacionais e estrangeiras semelhantes às que existem na União Europeia, com salários razoáveis, mas a outra grande metade é constituída por trabalhadores com baixas qualificações, que por não terem empregos suficientes em setores como a indústria, são forçados, esses trabalhadores, a criarem as suas próprias empresas em setores de uma infinidade, restaurantes, bares, cafés, creio que somos o país lojinhas europeu com o maior número de cabeleireiros per capita. Cabeleireiros per capita, senhoras que arranjam as unhas per capita, café, restaurantes, lojinhas de bric-a-brac, de roupa, disto e daquilo. Basta ir às nossas cidades
a concorrência é enorme. Eu às vezes vou ao restaurante. Perdem todos, não é? Às vezes, a minha mulher não gosta muito disso, mas eu às vezes vou a um restaurante daqueles baratos, também não gosto de desperdiçar dinheiro, como é evidente, e vejo a conta no final da refeição, que é uma boa refeição, de uma maneira geral, e chamo o dirigente, o dono, O gerente, seja o que for, e digo: eu sou fulano, explique-me lá com este conta, com este, como é que o senhor ganha dinheiro? Como é que o senhor pode sobreviver? Pois é, tem toda a razão, mas o senhor, olha, veja aqui na rua quantos restaurantes há. A concorrência é enorme. Se eu aumentar os preços, já não tenho clientes. Bom, isto é uma economia que não pode ter futuro. Nem aqui, nem em lado nenhum. É pobreza autoalimentada. É uma pobreza autoalimentada. E que os governos não olhem para isto e passem a vida a dizer: bom é as pequenas e médias empresas. É a ignorância, no poder. Eu não queria deixar passar o facto de estar aqui consigo. Você fez um percurso político no PS, tentou ajudar o PS, tentou alertar o PS. Já foi mencionado aqui por você diversas vezes que alertou o engenheiro António Guterres para determinadas situações. Seria expectável, estava à espera, surpreendeu aquilo que aconteceu agora com este governo de maioria absoluta de António Costa? Não, era perfeitamente previsível. Era perfeito. Como é previsível, repare, eu, como disse, tenho um livro que espero publicar. Em 1995, fiz no Japão um curso organizado pela União Europeia para empresários, que para mim foi uma revelação. Porque escrevi um livro que está publicado nessa altura, chamado Uma Estratégia para Portugal, onde vi que os japoneses, em 1946, tinham, depois da derrota e da tragédia que era a situação do Japão naquela altura, os empresários japoneses juntaram-se, durante um ano discutiram o futuro e publicaram no final do ano de 46 um texto de 2 frases apenas, em que diziam que o futuro do Japão é a democratização e o desenvolvimento tecnológico. Era isto. 10 anos depois, voltaram a reunir-se e voltaram a publicar um texto em que acrescentaram uma palavra, a palavra inovação. O futuro do Japão será o desenvolvimento da economia democrática e a inovação tecnológica. Acrescentaram a palavra inovação tecnológica. Eles tinham recebido a tecnologia dos Estados Unidos durante 10 anos, permitiram-lhes levantar a cabeça, mas agora queriam começar. Claro, isto para mim foi instrumental, foi uma revelação. E quando cheguei a Portugal e fui para o Parlamento, que foi mais ou menos coincidente como deputado, tentei convencer os deputados. E eu fui relator daquilo que chamavam as grandes opções do plano, durante 3 anos seguidos, como vice-presidente da Comissão de Economia, e tentei convencer os meus colegas de que, em vez de publicar um calhamaço que ninguém lia, em que dizia tudo e o seu contrário, deveríamos fazer uma síntese estratégica semelhante. Porque é publicar algo que todo o povo pode ler, todas as pessoas podem ler, podem concordar ou discordar, podem acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, mas é simples e compreensível para toda a gente. E uma vez escrito, serve de orientação aos empresários, aos trabalhadores, ao governo, às atividades políticas e económicas. A administração pública. A administração pública. Há um sentido de direção. Bom, verifiquei que no Parlamento não ia longe e, como era ao tempo também parte da direção da Associação Industrial Portuguesa, a AIP, e convivia lá com o professor Veiga de Simão, um grande mestre, que eu recordo com saudade. Ele ajudou-me a definir uma estratégia
de uma página. Não consegui fazer em 3 linhas, mas tem uma página que publiquei depois no meu livro, Uma Estratégia por Portugal, e que foi parte daquilo que ficou chamado na AIP a Carta Magna da Competitividade. Bom, eu continuo a achar que aquela estratégia, com uma ou outra pequena diferença que possam achar, podia ser uma direção para o país. Simplesmente ninguém quer fazer uma estratégia de aquela contenção da cultura japonesa de poucas palavras, não existe em Portugal. Temos que fazer tratados. E eu já trabalhei, ainda recentemente, nas sedes, em que eu me bati por uma estratégia de meia dúzia de palavras, mas não, acabou por sair um livro. Quantas pessoas leram um livro? 1000, 2000, 3000, não faço ideia, mas não muitas. Ora, uma estratégia publicada com meia dúzia de palavras, toda a gente compreende, toda a gente lê e toda a gente se pode pronunciar. Mas volto à questão. Surpreendeu ver o governo de maioria absoluta de António Costa cair novamente por alegados casos de corrupção? Não, porque, repare, a ética e a moral, ou a ética republicana, que era, apesar de tudo, Um chavão? Um chavão do Partido Socialista, com o Mário Soares e principalmente antes do 25 de Abril, deixou de ter qualquer significado para o António Costa já há muitos anos. E o António Costa moldou o Partido Socialista à sua imagem. E o Partido Socialista que hoje temos, com António Costa ou sem António Costa, aquilo que eu chamo a grande família socialista, está centrada nos seus empregos, chamamos assim de uma maneira fácil. O Partido Socialista, durante os últimos anos, com José Sócrates e António Costa, espalhou militantes e amigos do Partido Socialista por tudo que é cargo público. Hoje dominam a opinião pública através da propaganda, mas principalmente através dos lugares, da influência que têm a partir de todos os lugares da administração. Porque mesmo aquilo que se chama as instituições da sociedade, que sabemos hoje através de 2 autores americanos, que são o centro do desenvolvimento económico, a existência de instituições livres da sociedade. É aquilo que faz a diferença entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos. As instituições da sociedade foram, em Portugal, ao longo dos últimos 30 anos, capturadas pelo Estado. E como o Estado está dominado pelo Partido Socialista ou pela grande família socialista, o que acontece é que as instituições já não são livres. Mesmo as grandes instituições, como as associações empresariais, a CIP, a AIP, a AEP, todas elas vivem não dos fundos que são fornecidos pelos seus filiados, mas por aquilo que vão receber do Estado, através de programas europeus, de formação profissional ou de outras, que sustentam essas instituições. E, naturalmente, as instituições são dependentes daqueles que lhes dão dinheiro para funcionar. E em Portugal há muito que deixaram de ser verdadeiras instituições livres e são parte, digamos, do domínio do Estado junto da sociedade. Olhando para aquilo que eventualmente poderá ser o futuro do PS, o Henrique acha que é indiferente se ganhar a Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Ou seja, se o partido já está... Esse é um tempo interessante e agradeço até que me chama a atenção para ele. Eu escrevi há dias um texto que ainda não foi publicado, mas que vai ser, em que eu trato essa questão. E onde eu digo, como é que ele se chama? Eu, para nomes, tenho uma... O José Luís Carneiro ou o Pedro Nuno Santos? É um continuador natural do António Costa, com mais frases de efeito, ou menos frases de efeito, os seus apoiantes e ele próprio são produto do António Costa. Se forem eleitos e chegarem a primeiro-ministro,
A política será do António Costa e o António Costa continuará a ter muita influência no Partido Socialista. Não vai haver nenhum milagre. A política é aquela que foi iniciada com a geringonça. Goste-se ou não, esteja o Luís Carneiro disposto a isso ou não. Okay. A máquina está montada para isso. Nuno Santos é um fenómeno diferente. Provavelmente ainda mais negativo, mas muito mais divertido. Eu digo, bom, como o país, escrevi eu um pouco, digamos, ironicamente, como o país está perdido, em qualquer dos casos, se o Partido Socialista continuar no poder, então ao menos que tenhamos um futuro divertido. Porque vai ser divertido ver como é que o Pedro Nuno Santos vai praticar as políticas que defendeu enquanto ministro e que são absurdas. E como são políticas absurdas, quer na TAP, quer na CP, na ferrovia, como quer na economia em termos gerais, quer como, digamos, no mundo do trabalho, quer como, digamos, no Orçamento de Estado e da sua influência que vai ter no Orçamento de Estado, em todas as áreas, vai ser muito divertido ver o que é que eles resolvem. Mas uma das coisas que me parece que o preocupa também, especialmente com Pedro Nuno Santos, é a chamada mentira política. Ou seja, a adulteração dos factos de forma a transformar aquilo que não está bem em algo que... Ouça, quando eu vejo e me interrogo umas dezenas ou centenas de pessoas ao redor do Pedro Nuno Santos, mas também ao redor do José Luís Carneiro, a aplaudirem muito o que eles dizem, eu pergunto-me, mas porquê? Será que são pessoas inteligentes, muitas delas cultas, muitas delas até com alguma experiência de vida, e estão a apoiar isto? Eu dei aqui alguns exemplos, já podia dar outros. Porquê? A minha explicação, ou a minha tentativa de explicação, é que eles foram formatados ao longo dos anos por verdades indemonstradas. São verdades que vivem na cabeça das pessoas, não é? Quando dizem Portugal desenvolveu-se, cresceu, a economia, etc., nos últimos 8 anos, e dizem todos, ou quase todos, os socialistas neste momento, bom, e a gente lhe diz, está bem, mas a pobreza aumentou. O Instituto Nacional de Estatística acabou de publicar dados estatísticos, não fantasias, de que a pobreza está a aumentar em Portugal. Ou que as nossas exportações estão nos 50%, que há quem ache muito bem, mas todos os países da nossa dimensão exportam entre 70% e 100% e a Irlanda 105%. E nenhum país pode sobreviver da nossa dimensão com um mercado interno pequeno, com exportações de 50%. Sim. Ou quando nós dizemos, bom, mas temos serviços públicos cuja qualidade tem vindo a decrescer ao longo dos anos e a custarem mais dinheiro, muito mais dinheiro, nomeadamente a saúde. Porquê? Só pode ser por incompetência dos dirigentes. Ainda ontem tivemos mais um episódio e que eu queria só mencionar de que uma concidadã nossa acabou por ter que realizar o trabalho de parto dentro da ambulância do INEM porque, como é que se chama? Onde nascem os bebés? A maternidade estava fechada. Não, mas isso está a acontecer um pouco por todo o país. Os serviços funcionam dia sim, dia não, etc. Quer dizer, o grande problema, todavia, é que a máquina repetitiva, sistemática e, principalmente, há que admirar isto,
o Partido Socialista conseguiu uma extraordinária unidade. Repare que no Partido Socialista, se excluirmos um dos candidatos, que aliás era meu vizinho quando eu vivia na Marinha Grande, em Alcobaça, que é o Daniel Adrião, que é o único, por exemplo, que defende a reforma das leis eleitorais, no sentido que eu aqui disse, se excluirmos Ence, que não vai ganhar, por razões que me parecem óbvias, todos os outros são parte desta máquina que repete as mesmas coisas. Eu dei-lhe alguns exemplos daquilo que é dito e que é absurdo, não tem nenhuma adesão à realidade, mas é o que eles dizem todos os dias. E por isso, se me permite fazer uma pequena antevisão, e não falámos do PSD e das oposições e do Chega e de todas essas coisas que... Ainda temos 8 minutos e meio. Que preocupam muito as televisões. E, diga-se, a opinião pública em Portugal é formada na televisão. A televisão é a escola diária dos portugueses. Desde os programas da manhã aos da tarde e à noite, modelam o pensamento dos portugueses. E quando nas televisões há comentadores que sistematicamente aceitam, já nem digo que divulguem, aceitam as afirmações políticas que vêm do poder e as propalam e as divulgam e as lançam e as defendem, é evidente que é difícil para o cidadão que tem outros problemas em que pensar, que vá verificar a diferença entre o que dizem e a realidade que eles sentem na sua vida diária, e quando sentem também não estão preparados para imaginar alternativas. Daí que aquilo que vai acontecer nos próximos meses é uma campanha eleitoral. O título do vosso programa... Democracia a saldo. Será uma democracia a saldo, pelas razões que já aqui defendi, cujo resultado é previsível. Vai ser um certo empate entre a direita e a esquerda, demonização feita do Chega, e eu não sou defensor do Chega, mas acho que os eleitores do Chega têm o direito de fazer ouvir a sua posição, concorde eu ou não concorde, mas essa demonização vai limitar o poder do centro-direita depois das eleições, e vamos ter um certo empate. Acha que haverá espaço para o CDS voltar, por exemplo? Eu posso dizer que vou votar no CDS, se ele se apresentar autonomamente. Se não, lá terei que votar no PSD. É a primeira vez em que o faço. É a primeira vez em que o faço, ou que o farei. Com isto, acha que de alguma forma a nau devia ser comandada agora pela direita ou por uma direita? Bom, pelo menos é a alternativa, é dar a chance a outros de ver, de mostrarem o que valem. Se estamos convencidos que valham tudo o que era necessário ou não, dependerá da prática futura. Por exemplo, dou-lhe só duas coisas. Sim. Portanto, eu voto no CDS porque considero que é necessário que o CDS tenha a sua representação na Assembleia da República, porque é um partido equilibrado, com bons quadros técnicos, e que tem a sua história na democracia portuguesa. Eu não me considero um homem de direita, mas respeito e acho necessário que a democracia tenha aquela representação. O PSD tem uma preocupação. O PSD tem ainda hoje um conjunto de quadros de grande valor, que já deram provas
Mas só não sei se estão disponíveis. Essa é que é a grande questão. Que deram provas. Você mencionou no artigo seu, e de facto estou de acordo consigo, que já não temos nem os quadros que tiveram Cavaco, nem Mário Soares, Pois, não é? mas alguns dos quadros do Cavaco, e não só, que habitam a área do PSD, têm grande qualidade. E só lamento que o PSD os mantenha em hibernação. Porque muitos deles, mais velhos ou mais novos, são pessoas que o país necessita porque têm uma experiência enorme. Então, mas qual era a sua preocupação relativamente ao PSD, dizia? É que o PSD, se ganhar as eleições, vá buscar alguns candidatos, ou vá buscar alguns ministros, secretários de Estado, para substituir-os do PS, com mesmo a ideia de que a juventude é necessária e a juventude é que vai fazer maravilhas. Os jovens são necessários, mas são necessários orientadores, estrategas, pessoas com a experiência e a visibilidade que é necessária. Até você teve mestres, seja na sua profissão, fosse depois em termos políticos. Todos nós temos mestres. Nós somos o produto dos nossos mestres. Eu recordo, e já agora só uma mensagem, há muitos anos, quando Mário Soares chegou a primeiro-ministro, escolheu Salgado Zenha para ministro das Finanças. E eu recordo esse dia como se fosse hoje. Abri o jornal e vi ministro das Finanças, Salgado Zenha. E eu, que era amigo, enfim, um amigo distante, mas amigo do Salgado Zenha, depois fui apoiante dele na campanha para as presidenciais, estranhei, disse, o Zenha, carrega, ele é um advogado, o que é que ele pode saber de finanças públicas, etc. Dias depois voltei a ler no jornal e vi os secretários de Estado que eles tinham. Era o Artur Santos Silva, Vítor Constâncio, etc. Eu disse, descansei. Com estes secretários de Estado temos ministro. Ou seja, os ministros têm que ser estrategas, de experiência, de preferência até velhos, que tenham homens como o Veiga Simão, que revolucionou o ensino em Portugal, já não era nada novo. Homens com experiência. E depois, para trabalhar, têm que ser pessoas mais novas, com qualidade, com experiência técnica, para organizar, que é um dos problemas que nós precisamos em Portugal, na saúde, na educação, na justiça, em todas as coisas que estão mal. Precisamos de organizadores, pessoas que tenham a experiência suficiente para aumentar a produtividade de cada um dos trabalhadores através da organização, nomeadamente hoje da organização tecnológica. Só não podemos depois cair no erro de ter tanta liderança com uma determinada idade que os quadros mais novos acabam por ir embora. Bem, agora temos jovens e vão embora na mesma, os mais novos. Os mais velhos são necessários. 10 segundos. São necessários. São? Os mais velhos são necessários. Claro que não são por serem velhos, é por terem a qualidade. Eu não estou aqui a pretender coisa nenhuma. Não tenho essas pretensões. Mas são pessoas... A experiência, de facto, acaba por ser que na muito casa importante. dos 60 ou até dos 70 já de lá vêm e sabem gerir ou uma empresa, mas também um país. Muito bem. Henrique Neto, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo Prémio de Cidadania 2023 da PASC. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações. O resto, boa noite e até amanhã.